Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre o profissional das plantas, aliás, sobre os profissionais das plantas. Nós vimos nas últimas aulas a importância das plantas para o meio ambiente, para a nossa alimentação, para a nossa saúde, né? Vimos a importância delas para a nossa vida. Mas para a gente ter toda essa gama de plantas à nossa disposição, alguém tem que trabalhar para isso. Então hoje nós vamos conhecer alguns profissionais que trabalham com plantas. Eu entrevistei um amigo que é engenheiro agrônomo e ele vai falar um pouquinho para vocês a respeito da função do agrônomo na produção das plantas. Os profissionais das plantas. Então eu quero apresentar para vocês o Filelfo Maglioca. Ele é engenheiro agrônomo, mas eu vou chamá-lo de Tito, que é o apelido dele de infância, tá bom? Vamos ouvi-lo? Nós, agrônomos, estudamos o solo para saber como ele funciona e como usar essa terra de melhor maneira possível. Porque se a gente usar errado, começa a fazer o quê? Começa a causar erosões. Então, aí toda a terra é transportada para o rio, ela fica no rio e o rio não leva mais água para o mar. O agrônomo ele tem que saber muito bem estudar a região que ele está, ele tem que estudar o sol, a luz, o clima, a chuva e a terra para saber como ele vai usar isso, né? Desde a hora que a gente arrumou a terra, da hora que a gente colocou a sementinha, até a sementinha crescer, aí tivemos que colher, tivemos que colocar no caminhão, o caminhão teve que viajar uma distância muito grande para chegar aqui nesse entreposto, aqui ele ser descarregado, ser reorganizado, e aí as feiras irem lá pegar esse produto para depois, num determinado dia, eles levarem numa feira perto da nossa casa e a gente poder comprar esse material. Aí tem um outro setor que o agrônomo pode atuar também, que é no setor de animais. Então, todos esses animais, todas essas facilidades que a gente tem de carne, de queijos, sorvete, tudo isso vem de origem. Os cosméticos também vêm de origem, muitos deles vêm de origem animal. O shampoo, também muitos deles podem vir de origem animal. Produtos de limpeza, né? As roupas também podem vir de origem animal, como pode vir das plantas. Muitas das nossas calças, principalmente as calças jeans, é feito de tecido de algodão. Né? A gente pode fazer sapato, disso pode fazer roupa. Né? Então o engenheiro agrônomo está participando de tudo, da nossa alimentação, da produção, da distribuição, né, do armazenamento. E sem o engenheiro agrônomo, acho que a gente não teria por tudo isso que você falou, nós não teríamos uma quantidade de alimento suficiente, sem os recursos tecnológicos que a engenharia agronômica desenvolveu, para suprir a demanda, a necessidade de alimentos. E uma diversidade de alimentos. Uhum. Porque a gente pode ter uma quantidade. Nós temos muito problema de saúde em determinadas regiões, onde a criança come só aquilo, porque é o que tem. Então, cabe ao agrônomo ir lá, estudar o solo, mudar para fazer uma outra planta, para criar um animal, para fazer isso aqui, para você ter diversidade, porque é essa diversidade que compõe. Nós somos feitos da diversidade. Nós, agrônomos, não acreditamos na incapacidade de produzir comida e de qualidade. O que existe são outros fatores. E normalmente é o fator político-econômico que trava tudo. Muito bom, Tito. Vocês viram quantas possibilidades de atuação para o engenheiro agrônomo? Como eles são importantes para o nosso dia a dia? O produtor de plantas. A Fernanda Almeida é aquela produtora rural que me fornece os alimentos orgânicos. Lembra que eu mostrei para vocês na videoaula o rabanete, a cenoura? Aqui eles estão colhendo mandioca.
E observem como isso leva um tempo. A planta tem que crescer, desenvolver, tem que ser regada para que possa crescer e ser colhida. Olhe que variedade eles têm de canteiros. Cada canteiro é um alimento que é produzido. Assim, teremos uma variedade de alimentos em nossa mesa. Lembra que precisamos de uma refeição colorida? Botânico. O botânico é o cientista das plantas. É o profissional que estuda os diferentes tipos de planta, o funcionamento do organismo das plantinhas, os seus diferentes modos de reprodução e como elas vivem no seu habitat natural. Eles também pesquisam diferentes ambientes em busca de novas espécies de plantas. São exploradores. A minha outra entrevistada foi a Maria Solange Francos. Ela é bióloga com especialização em botânica e ela atua em diversas áreas. Você vai ver quantas possibilidades existe de trabalho para um botânico. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Solange, o pessoal costuma me chamar de Sol. Eu sou bióloga, aliás, eu sou formada, né, aí na Universidade Mackenzie, tá? É uma universidade que eu tenho muito carinho, e eu sou da área da botânica. Eu estudei biologia na faculdade e depois eu me especializei na área da botânica. É a área que estuda as plantas todas, mas algumas algas também são estudadas dentro aí dessa área bonita que é a área da botânica. As plantas, elas são importantes na nossa vida, por quê? Porque elas têm várias utilizações pelo homem. Então, a gente consegue se alimentar, a gente usa como medicamento, e elas também são muito importantes porque elas são usadas para tornar a nossa vida mais alegre, mais feliz, porque elas são usadas numa área que a gente chama de paisagismo. Ele pode também trabalhar com, por exemplo, hortas. Tem um projetinho junto com os meus alunos, numa horta, aqui em São Paulo, né, numa horta comunitária, lá no bairro da Moca. A gente planta algumas espécies que são chamadas de plantas aromáticas, elas são cheirosas. Então, por exemplo, a lavanda, o alecrim, o manjericão. O criador de jardins, o paisagista. O paisagismo é uma área que se encarrega de usar plantas em projetos, tanto dentro de casa, em jardins externos, como também nas ruas, nos parques, nas praças. Então, existe, assim, profissionais como eu, e também não só biólogos, mas engenheiros agrônomos, arquitetos, especializados no paisagismo, que quando vocês vão, por exemplo, num Parque Ibirapuera, por exemplo, e tem lá alguns jardins lindos. Esses jardins, eles são são planejados por profissionais que são chamados de paisagistas. Sol, você me falou que você também trabalha com jardinagem. Conta um pouquinho para a gente do criador de jardins, que é o paisagista, né? Você já falou, mas também de quem cuida do jardim, do jardineiro. Você pode falar um pouquinho para a gente? Claro, posso sim. Então, assim, dentro, né, dessa área, né, do paisagismo, você tem o profissional, que é aquele que pode ser um biólogo, arquiteto, engenheiro agrônomo, que é o que vai fazer o projeto. Então, o que é o projeto? É um desenho que é feito para que aquele local ele receba, por exemplo, plantas com diversas com formas, com cores, né, diferentes, então uma trepadeira, um arbustinho, uma planta rasteira, uma árvore maiorzinha, e aí o paisagista ele vai fazer o projeto, mas quem vai realmente implantar esse projeto, quem vai cuidar, fazer a manutenção é o jardineiro,
tá? Então, o jardineiro, ele é um profissional muito, muito importante, porque não existe jardim se não tiver o jardineiro, né? É ele que vai lá fazer o plantio, ele que vai fazer a adubação. Então, eles fazem a rega, né? Que eles vão lá regar as plantas, eles fazem a poda. O que que é a poda? É cortar ali as pontas, né? A parte mais externa ali de alguns galhos, remover alguns galhos, para deixar a planta mais forte, mais crescer melhor, mais bonita. Ele vai fazer adubação, ele vai fazer, vai cuidar mesmo daquele jardim para que o projeto do paisagista continue bonito por muito tempo. Então, ele é um super profissional, o jardineiro. O jardim é uma invenção do ser humano, ele não existe na natureza. E hoje eu quero apresentar para vocês o Roberto Burle Marx, que foi um grande criador de jardins, um paisagista brasileiro conhecido no mundo inteiro. A principal característica do seu trabalho era usar as plantas brasileiras, o que, quando ele começou, praticamente não existia. No Brasil, os jardins eram réplicas dos jardins europeus. Aos 18 anos, ele foi para a Alemanha e no Jardim Botânico de Berlim ele viu plantas brasileiras e ficou muito intrigado. Nós vamos ver agora algumas coisas que ele fez, muito famosas. Os jardins do Aterro do Flamengo, vários jardins de Brasília, como por exemplo o Jardim do Palácio do Itamaraty. Ele também fez alguns jardins particulares. Olha que coisa linda esse jardim da residência de Edmundo Cavanelas, lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis. No Jardim Botânico de Nova York, há um jardim projetado por Burle Marx. Os jardins do Parque do Ibirapuera também são obras de Burle Marx. Ele fez mais de 3.000 projetos paisagísticos em 20 países do mundo. Lendo sobre Burle Marx, eu encontrei essa frase dita por ele. Gostaria que os que viessem depois de mim pudessem, pelo menos, ver alguma coisa que lembrasse o país fabuloso que é o Brasil do ponto de vista botânico, dono da flora mais rica do globo. Então, fica a dica. Vamos cuidar da nossa natureza. Puxa, vocês viram quantos profissionais envolvidos na produção das plantas? Gostaram da aula? Agora, leia o capítulo 3 do livro, que fala sobre as plantas. Você vai encontrar o assunto da página 101 até a página 113. Você vai ler este conteúdo para fazer as atividades que eu coloquei para você no Moodle. As atividades de hoje serão feitas no próprio livro e depois nós vamos colocar o gabarito para você conferir, tá bom? Então, até a próxima aula e tem um recadinho para você. Beijo, até a próxima. Aí eu mando meu canalzinho no Isso tem que YouTube. usar máscara, hein?